Oi, eu sou a Gabi Xavier e sim, depois de muito tempo, depois de muito enrolar, finalmente eu voltei a ler, na verdade comecei a ler e voltei a assistir Black Clover. Esse anime que anos atrás, quando estreou, eu assisti como muitos de vocês talvez, eu fiquei um pouco assim assustada, porque o Asta era um protagonista que gritava muito, e eu já via vários animes de mesmo estilo, assim, na base, tá? Porque Black Clover tem suas diferenças, apesar de várias semelhanças, sim, e tudo bem. Mas a verdade é que por prioridades, escolha, acabei deixando de lado por anos. E, de novo, eu, aquela que amaldiçoa as coisas, não sei o que acontece, há pouco tempo atrás eu resolvi voltar principalmente a ler, porque já tinham me dito há muito tempo, a história melhora, vai no mangá, porque aí você não tem nenhuma questão com voz ou com adaptação em si, a animação se tá boa, se tá ruim, apesar de que também tem elogios crescentes em relação a alguns episódios de Black Clover de uns tempos pra cá. Ok, fui primeiramente no mangá e eis que recentemente eu já lendo vou lá e me deparo com a notícia de que o anime terminou, ou pelo menos eles pararam a adaptação com uma surpresa vem aí de alguma forma, não sei se filme, vocês podem me dizer melhor aí nas especulações de fandom, e mangá também entrou no hiato de 3 meses pra finalizar logo em seguida. Aí eu penso, tudo que eu resolvo ler, gente, acaba, ou termina do nada, ou acontece uma tragédia, ou tem hiato infinito, a pessoa amaldiçoada, enfim, culpado ou não, tô lendo, spoiler, tô curtindo, então vou dividir com vocês as minhas primeiras impressões, até quem sabe me atualizar, talvez até este final chegar e a gente comenta junto aqui no canal, se vocês quiserem. Pessoas mais perdidas que eu, Black Clover é uma história no universo de magos, ou seja, é bem baseado em magia, reinos de pessoas que comumente nascem com algum grau de magia por si só, ou com uma capacidade de mana, né, que é uma espécie de combustível de magia nesses universos fantásticos em jogo ou em histórias como Black Clover. E neste universo, 2 meninos, especialmente o protagonista Asta e o seu melhor amigo Yuno, cresceram numa vila ali nas periferias, né, num reino considerado super inferior, que poucas pessoas nascem com magia, zero nobreza, e eles dois foram deixados na porta de uma igreja, cresceram com outras crianças, órfãos, e os dois se impulsionaram para serem cada vez mais fortes, um dando força pro outro para que eles se tornassem, ou um deles, na verdade, se tornasse o mago imperador, o mais forte de todos. E como nas várias histórias acontece, o protagonista, o Asta, ele é desprovido de força. Na verdade, aqui ele é completamente desprovido de magia num total, assim. Ele consegue um grimório lá na sua prova, né, na sua formatura de 15 anos, que é comum neste universo. Porém, um grimório velho, esquisito, que ele consegue tirar uma espada que lhe dá a habilidade de cortar, anular magia, e por isso ele se torna muito poderoso. Por isso, e porque o garoto, apesar de baixinho, e como eu disse, sem um pingo de magia, ele fez muito exercício para se tornar bodybuilder, é musculoso e tem muita força de vontade, também algo bem padrão de várias histórias desse mesmo estilo. Mas o que eu curti em Black Clover e o que me fez continuar lendo? Lembrando que eu não sou especialista, para contextualizar vocês, até agora eu já acabei, se não me engano, os 3 primeiros arcos. Deixa eu ver o nome do arco que eu tô. O arco que estou neste momento, estou lendo na wiki em inglês, então ele se chama Eye of the Midnight Sun Encounter Arc. Então, assim, tô nesse arco, que é mais ou menos do capítulo 40 pra frente, até o 50 e pouco. Eu tô lá no 40 e pouco. Eu acho que a história, ela é interessante porque ela tem um ritmo muito bom. Capítulo a capítulo sempre tem alguma coisa acontecendo, pelo menos até agora, não sei daqui pra frente. Mas até esse ponto da história, e aí também aqui fazendo ressalvas de que não estou neste momento do anime, então também não sei se o anime segue esse fluxo, ou se ele faz alguma adaptação com filler, vocês podem me dizendo e me atualizando aqui embaixo também, mas no mangá sempre tem acontecimentos, sempre tem reviravoltas. No instante que o Asta ele consegue chegar junto com o Yuno, enfim, mas que ele principalmente chega no exército dos magos, entra no seu grupo todo errado e começa a conviver com outros personagens, a gente sempre tem novas pessoas sendo apresentadas. Existe aquele ponto que também é muito comum, mas que aqui é bem interessante, de existirem magos neste contexto que eles são simplesmente orgulhosos ou mesmo mesquinhos. Não é porque as pessoas são parte de um exército do rei que deveria salvar e lutar em prol daquela humanidade que todo mundo é legal e muito bom, muito pelo contrário. As pessoas em geral, inclusive, valorizam mais quem é da nobreza, e por isso que mesmo Yuno, que é um personagem que ele conseguiu o grimório do Trevo de 4 Folhas, ele parece até este ponto alguém cheio de habilidades natas e um futuro promissor, ainda assim, ele é desprezado até o ponto em que talvez ele demonstre uma magia muito incrível, e ainda assim, às vezes, continua sendo desprezado, simplesmente pelo local em que ele
ele nasceu. E isso por vários magos, por pessoas comuns. Uma coisa geral é realmente menosprezar esses locais em que as pessoas são consideradas inferiores, que geralmente não há magia, que nobreza é zero, não existe. Asta e Yuno sofrem bastante isso, além de outros personagens que a gente vai conhecendo aos poucos. E isso é algo que prende, pelo menos a mim, muito numa história. Quando a gente tem personagens plurais, mas que são trabalhados num ponto suficiente para que você se vincule, para que você se apegue pelo carisma, pela comicidade, pela história sofrida, pelo esforço, pela dinâmica entre um grupo ou uma dupla, uma amizade em si. Todas essas associações de pessoas e dos indivíduos, em especial dentro de Black Clover, tudo isso existe em quantidade suficiente para que você se prenda, ou para que eu, vamos falar da minha experiência, para que eu me prenda na história, página a página, capítulo a capítulo, e agora que eu voltei a engatar, cada vez mais. Aí às vezes você vê, pelo menos eu vejo, como um preconceito ou um elemento de uma adaptação pode nos afastar de algo que poderia ser muito proveitoso. Existem também aquelas questões de momento certo para você ler ou assistir qualquer coisa. Às vezes você tá num ponto, pelo menos eu tô num momento da minha vida, que aquela história não encaixa. Hoje, vivenciando Black Clover, por acaso, tá sendo muito bom. É uma história de poderes, de magia, e vocês sabem, pelas coisas que eu assisto aqui, que eu gosto desse tipo de universo, não é algo que eu tenho qualquer repulsa. Então, se a gente tem isso, tem um universo que tem uma lore, uma construção, que é bem interessante. Existe um mistério desde o início, que logo lá no começo, aqui no começo já aparece uma questão de um grupo que está se rebelando de alguma forma contra o rei, contra o reino, pessoas sofridas, unidas por um líder que neste ponto é misterioso, que provavelmente vocês aí na frente já sabem quem é o responsável. Talvez existir um traidor dentro do reino. Todos esses lugares comuns de tramas, de dramas, de suspenses, aqui pelo menos é suficiente para me deixar curiosa. Não é tudo necessariamente óbvio. E ainda que é óbvio, ainda que eu consigo vincular, associar a um personagem aqui ou um anime ali que eu já assisti, que já é muito conhecido, ainda assim o universo de Black Clover tem me prendido por si só. Isso não acontece com tudo. Se vocês me seguem talvez em redes sociais, ou o pessoal que principalmente já conversou comigo em grupo de apoiadores, já ouviu de mim algo como, poxa, tô reassistindo isso, ou tô lendo aquilo porque eu acho que eu tenho que conhecer, porque faz parte desse universo que eu trabalho, que eu falo. Então eu acho que é meu compromisso. Black Clover não tá sendo algo desse tipo. Eu comecei a ver por curiosidade, porque bateu de repente do nada uma vontade, porque eu senti que o final tava chegando, devia ser, mas piadas à parte, quando eu comecei a ler, me ganhou no começo. Isso foi pra mim muito surpreendente, porque lá atrás foi tão fácil largar e desistir do anime, e tantas vezes eu li comentários pedindo pra que eu lesse, pra que eu continuasse, eu fui deixando pra depois, que quando eu peguei o mangá em especial e foi tão fluido e tão tranquilo de continuar, eu me surpreendi. Os poderes até aqui não são excessivamente trabalhados, até porque vem de uma questão de magia, então depende, pelo que eu entendo, de habilidades natas, quantidade de mana, capacidade de você sentir ou armazenar isso, questões do próprio Grimório, algum talento natural, e o que mais me deixa intrigada, é claro, é a habilidade do protagonista, do próprio Asta. Primeiro que ele tem uma rivalidade saudável com o Yuno e com outros personagens que ele vai encontrando, o que também é muito padrão de outros protagonistas de shonen que criam adversários, rivais saudáveis, que querem lutar, que querem derrotar ou que querem ser um mais forte que o outro, mas que eles não querem necessariamente se matar. Isso entre ele e o amigo, sendo o amigo desde o início, o Yuno o seu maior rival e não um vilão por si só, é algo que é muito interessante, porque os vilões serão outros, e que move o protagonista até este momento Asta nessa história de uma maneira orgânica, que eu acredito e que eu entendo. E como eu ia dizendo, o poder dele por si só, ou a falta de poder, ainda que seja uma falta, ele gera uma curiosidade tanto nos magos de nível superior, quanto também em outras pessoas, inimigos e em mim, na leitora. Porque eu quero entender da onde que surgiu esse negócio que jogaram lá atrás de Grimório com trevo de 5 folhas, aí aparece um demônio que ninguém até agora resolveu ver do que se trata ou descobriu o que é, mas fato é que esse garoto tem alguma coisa dentro dele que não é só força de vontade, sei lá, se ele é vinculado a algum passado, linha ancestral, algum outro personagem. Eu já vi várias histórias dessa que a pessoa, ela tinha por si só força nata na família e por alguma maldição ou por alguma troca perdeu, ou às vezes simplesmente ele nasceu sem nada, mas ele é vinculado a esse negócio do demônio, sei lá, por alguma coisa misteriosa, não sei. Eu tô criando teorias na minha cabeça, aqui um pouquinho me desvinculando de spoilers, que eu sei que provavelmente terão nos comentários, mas tudo bem, eu consigo passar reto e ficar imune a alguns deles.
Independente do que eu tô criando na minha mente, isso ainda é interessante. Eu ainda quero descobrir, mas estou pronta para uma jornada em que o próprio Asta vai se experimentando, se desenvolvendo à medida em que eu vou conhecendo um pouquinho mais dele e da história dele também. Isso também, tanto do Yuno quanto do Asta, eles terem vindo de um passado desconhecido, de pais que não sabemos, largados porque sim na mesma igreja, faz com que, pra mim, nova leitora, nova, como é que é o nome disso? Espectadora do anime, que eu fique numa zona de desconhecimento que é interessante para teorias e para especulações futuras, porque eles podem ter vindo de qualquer lugar, vindo de pais ou de um passado benevolente ou de criaturas tenebrosas, não sei, mas aos poucos ambos de maneiras diferentes vão chamando a atenção porque os dois parecem vinculados ou direcionados a um futuro muito certo e grandioso, de formas diferentes. Fora isso, por exemplo, várias figuras dentro do exército, já que a gente já tem desde o início da história esse negócio de que tem alguém que é um infiltrado, que é um traidor, eles me deixam um pouco inseguro. O próprio, vamos lá, né, Mago Imperador, ele tem uma cara meio estranha, ele some em momentos muito X e ele é muito forte, ele parece fazer o que ele quer. Pode ser simplesmente que ele seja um cara que vai no seu tempo, como até mesmo, sei lá, o Hall de Castelo Animado, que era um mago super poderoso que trabalhava pro rei, mas fazia o que ele queria. Como pode ser que ele esteja vinculado a uma coisa meio sombria. Não sei, eu vou criando várias teorias na minha mente. Os caras da família nobre, eles são um bando de babaca ou será que no meio disso tudo tem alguma maldade? Sei que mergulhar no universo de Black Clover me abriu um cardápio de pessoas e de tramas que tem me divertido, que tem me instigado, que tem me deixado com muita vontade de continuar. E eu quis dividir isso com vocês, achei justo ou achei curioso, porque vários que são fãs, que talvez tenham desistido e saíram desse canal falando essa menina nunca vai falar desse negócio. Bem, vim dizer que comecei a ler, que voltei a assistir, mas principalmente ler, porque aí eu tô aqui no meu ritmo, que geralmente é mais acelerado do que assistir anime, eu tô conseguindo também mergulhar sem nenhuma questão ali de adaptação, e depois, sabendo que, segundo vocês, já fui lendo, fui sabendo ao longo dos anos, a adaptação do Estúdio Pierrot rendeu alguns episódios que foram muito bons, disseram vocês pelo menos, aí sim, eu posso curtir, porque quando a gente cria um vínculo com o ambiente inicial é mais fácil, né, qualquer coisa, qualquer preconceito anterior que eu tivesse vai ser deixado de lado com mais facilidade, e foi uma surpresa muito grata, uma surpresa realmente boa. Muito obrigada a todo mundo que insistiu, que deixou esse nomezinho aqui na minha cabeça, uma pulga atrás da orelha. E eu espero que eu consiga fazer isso em off durante um bom tempo e quem sabe, como eu disse, chegar até onde vocês estão a tempo de também curtir o final quando ele vier. Aliás, comentei isso nas redes sociais, sem falar pra vocês que eu tava lendo recentemente, que eu achei muito curioso quando eu vi a notícia de que haveria o hiato para que a finalização fosse desenvolvida, imagino que com mais calma, mais tranquilidade. Eu achei isso sensacional. Eu não sei o quanto a Jump, por exemplo, que é onde sai Black Clover, ela dá de liberdade para outros autores, mas a gente conhece, eu conheço várias histórias que vi finalizar, né, há pouco tempo, e que em várias delas parecia ter na escrita esse senso de emergência, seja por motivos particulares, porque o mangaka cansou, ou por pressão da editora, ou tudo junto, mas a gente sentia, eu sentia pelo menos, que a história estava truncada, que um pouquinho mais de tempo de desenvolvimento melhoraria tanta coisa, então, não sendo a pessoa que faz parte do fandom de Black Clover, ainda atrasada, muito atrás de vários de vocês, talvez a maioria que esteja assistindo aqui agora, eu fico achando essa notícia excelente, porque mesmo que vocês que estão lendo constantemente, né, com frequência, fiquem com um hiato, uma saudade por meses, vem aquela expectativa, na minha opinião, de que pode ser algo muito melhor. Se vier ruim, podia ser pior ainda, porque imagina terminar algo sem ter um tempo de pensar, essa calma pra destrinchar, pra ver se tá tudo certo, fechar as pontas e finalizar da melhor maneira possível. Eu acho que é sempre um excelente mundo e eu espero que essa seja uma obra que a maldição de que eu penso em ler e o negócio acaba, dessa vez traga um final que seja de bom grado, especialmente pra vocês, é claro, que já são fãs desde o início, há muitos anos, e vocês que insistiram que eu, em algum momento da minha vida, voltasse, desse uma chance pra Black Clover. Tô aqui queimando a língua, tudo bem que eu não falava mal de Black Clover por aí, mas enfim, mesmo assim, desisti, tive preconceito e agora tô aqui,
curtindo. Não vou dizer que amando ainda, porque tô no começo da história, mas tá sendo algo bem prazeroso de ler, cheio de elementozinhos, assim, que várias vezes são comuns, como eu disse, em várias histórias, mas que eu gosto bastante, e principalmente com tantos personagens super errados, mas cheios de pluralidade, e personagens que vão se interagindo, né, que vão se juntando, e que eu acredito naquela união, cheia às vezes também de intrigas, de rivalidades, de um pensando mal do outro, mas quão humano não é isso, né? Então é um universo que eu tô gostando pra caramba. Espero que vocês tenham curtido aí saber, se vocês são fãs, que eu estou lendo Black Clover também. E se vocês quiserem que eu venha, não sempre, tá, gente? Mas de tempo em tempo, fazendo uma progressão e comentários do que eu tô achando, comentem aqui embaixo. E membros ou futuros membros, eu já fiz isso com outro anime, vou fazer com outros também. Quem sabe eu não possa fazer para os membros com mais frequência, se eles quiserem, é claro, comentários sobre este anime também e outros. Estou fazendo aqui alguns estudos de formato. Espero todos vocês, seja aqui nos vídeos abertos ou em futuros projetos paralelos para quem tiver disposto e quiser assistir. Quero saber se mais alguém passou pelo que eu passei ou se tem alguém que tentou e odiou de qualquer forma. Se sintam livres para se expressarem como vocês quiserem e com a esperança de que vocês queiram voltar e tenham clicado aqui embaixo para se inscreverem. Espero vocês em todos os próximos vídeos.